Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do Instagram, amigos de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida, você que tem acompanhado esse ministério, você que tem participado desse ministério, sendo um co-participante desse ministério junto conosco. Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma série de estudo bíblico sobre a igreja de Corinto. Já estamos aí há mais de 5 aulas somente estudando aquilo que Paulo deixou para a igreja de Corinto e aquilo que Deus deixou reservado para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. É muito bom estar com você. Eu gostaria de te pedir em nome de Jesus que antes da gente começar mais essa aula, antes da gente começar mais esse estudo bíblico, que você já vá compartilhando aí esta mensagem, já vai compartilhando este vídeo nos teus grupos, já vai marcando as pessoas que você gostaria que assistisse esse estudo bíblico, que também tivesse acesso a isso, a essas mensagens, a essa palavra que Deus tem. Então já vai marcando nos comentários, já vai compartilhando, curte esse vídeo, clica no coração, enfim, digite suas dúvidas no comentário, digite glória a Deus, aleluia, enfim. Interaja conosco, porque quando você interage conosco, você também participa desse ministério junto conosco. E nós estávamos falando sobre a pregação bíblica, sobre a mensagem da cruz, porque é sobre isso que Paulo fala em todo o primeiro capítulo da primeira epístola de Coríntios e até o início do segundo capítulo. Então ele vai falar sobre a pregação bíblica, ele vai falar sobre o foco da mensagem a ser pregada, vai falar sobre a cruz, e tudo isso nós já estudamos e tudo isso nós já aplicamos nas nossas vidas. E eu gostaria de dar continuidade nesse estudo sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6 até o versículo 16. Porque no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 16, Paulo vai falar sobre as diferenças entre a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria. Ou seja, o tópico principal dessa passagem da Epístola de Coríntios é a sabedoria. E eu gostaria de deixar uma reflexão para você. Se for possível, digite aí nos comentários. Se for possível, compartilhe essa mensagem nas redes sociais. A compreensão da sabedoria divina não depende da capacidade de processos, pensamentos e nada disso, mas da graça de Deus que é revelada em Cristo Jesus. Eu vou falar de novo. A compreensão da sabedoria divina não depende da capacidade e dos processos humanos, sempre da graça de Deus que é revelada em Cristo, porque Ele é a essência da sabedoria. Então, Paulo vai abordar esse tema, a sabedoria, a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria, e vai destacar a excelência da sabedoria divina. Ele vai falar sobre o quanto a sabedoria divina ela é excelente, o quanto ela é extraordinária, o quanto ela é grandiosa. E em contrapartida, ele vai colocar as limitações e as imperfeições da sabedoria humana. Então, Paulo vai colocar para nós que a sabedoria divina é uma sabedoria excelente, extraordinária. É mais ou menos aquela coisa que nós vemos, o grande arquiteto, a sabedoria do ser que criou todas as coisas. E frente a isso, em contraponto a isso, Paulo vai colocar as limitações da sabedoria humana, o quanto nós somos limitados, o quanto nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai continuar sendo na sua essência. Então, ele vai falar sobre a sabedoria, mas sempre de maneira espiritual. Ele vai sempre levar para a questão espiritual, principalmente lá no versículo 7, ele vai falar sobre a sabedoria oculta em mistério,
ele vai falar da sabedoria existente antes dos séculos, ele vai falar sobre a revelação do Espírito Santo, e ele também vai citar no versículo 10 sobre as profundezas de Deus. Tudo isso dentro da questão que envolve a sabedoria. Ou seja, Paulo vai sempre colocar aqui a sabedoria humana, ela é ela é inútil, ela é um terreno vazio, ela é um lugar, algo que não se aproveita para nada, se ela não tiver alicerçada no Espírito Santo e nas Sagradas Escrituras. Então, o que é interessante para a gente aplicar para os nossos dias de hoje, principalmente para a igreja? A sabedoria, ela tem que estar sempre alicerçada nas Escrituras e sempre baseada naquilo que o Espírito Santo vai nos revelar. Então, antes de sair correndo atrás de sabedoria humana, antes de você ter pessoas que você admira, você precisa procurar nessas pessoas, a igreja precisa procurar nesses mestres, a igreja precisa procurar nesses sábios homens, nessas sábias mulheres, se a sabedoria deles está alicerçada nas Escrituras e se ela é revelada pelo Espírito Santo. Então é disso que Paulo está falando no capítulo 2 da epístola dele aos Coríntios, a partir do versículo 6 até o versículo 16. No versículo 6 ele vai falar sobre a sabedoria mundana, ele vai falar sobre a expressão e o caráter da sabedoria humana, mas ele vai revelar ela de uma maneira negativa. Ele vai falar que o termo mundo, ele vai usar o termo mundo como se fosse uma era. Então, é diferente. Então, vem aqui comigo. No versículo 6 ele vai falar sobre a sabedoria do mundo. Mas no original grego, essa palavra mundo, ela dá a entender um sentido de era, ou seja, de era dos homens, era mundana, onde os homens fazem parte, onde os homens vivem, onde os homens reinam. Ele vai usar também essa palavra era em contraponto ao que Tiago vai falar sobre isso também, lá no capítulo 3, quando vai dizer que a sabedoria deste mundo ela é terrena, ela é animal e diabólica, ou seja, é a sabedoria sempre alicerçada na inveja, é a sabedoria sempre alicerçada no espírito faccioso, num espírito falso, é uma falsa sabedoria, é uma sabedoria perversa, é uma sabedoria que causa mais perturbação do que claridade, do que luz, traz mais trevas do que luz. Essa é a falsa sabedoria, essa é a sabedoria humana. Essa é a sabedoria terrena, essa é a sabedoria dos homens que vivem nesta era. Por que Paulo vai falar sobre isso? Porque era essa falsa sabedoria, esse falso conhecimento, esse conhecimento ganancioso e invejoso que começava a tomar conta de crentes neófitos que estavam congregando na igreja de Corinto. Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esses crentes neófitos, lá no capítulo 3. Nós vamos chegar lá. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Agora vamos trazer para os nossos dias de hoje. Então nós temos aí muitos cristãos que vivem um cristianismo onde eles não sabem nada das escrituras, onde eles não leem a Bíblia, onde eles não estudam a Bíblia, onde eles não estudam as escrituras, onde eles não estudam o cristianismo, onde eles não... Então, assim, é um oba-oba. É um oba-oba porque hoje é legal ser cristão, hoje é legal ser crente, hoje é legal ser evangélico.
eu estou aí na onda, eu vou na igreja porque eu gosto da música, eu choro, eu acho legal as pessoas, a maneira como eu sou tratado, então eu vou vivendo a minha vida. Só que nesse meio tempo, conforme a nossa vida vai acontecendo, vão aparecendo pessoas ali nesse meio com um pouco de destaque, eles falam diferente, eles se portam diferente, eles são sábios, são conhecedores. Hoje a gente tem os coaches, né? Então muita gente é coach, muita gente fala muito bem, muita gente conhece de tudo e pode mudar tudo, é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Eles têm uma maneira de se expressar muito boa e, na verdade, esses são crentes cristãos que não conhecem nada ou muito pouco das Escrituras, daquilo que Deus realmente deseja para um cristão. Então, esses crentes neófitos vão começar a influenciar novas pessoas. E vai começar a influenciar novas pessoas, e isso vai crescer a certo ponto onde que as escrituras não são mais a base de nada. As escrituras não são mais a base do conhecimento. As escrituras, o Espírito Santo já não faz mais parte das mensagens daquela igreja, do propósito daquela igreja. E você está vivendo nesse meio. É algo que subentende-se que é vindo do Espírito Santo, subentende-se que é a palavra de Deus, subentende-se que é aquilo que você deve viver. Só que a palavra de Deus não é o fundamento principal dessa sabedoria e ela não é revelação do Espírito Santo. É sabedoria humana. Porque esses sábios, eles querem aparentar sabedoria para os seus próprios desejos, para suprir as suas invejas, para suprir as suas perversões. Então, isso aconteceu em Corinto e isso está acontecendo na igreja de hoje. Então, a gente precisa ter sempre olhos atentos para o que estão dizendo, inclusive o que você que está assistindo mesmo esta mensagem. Você precisa ser mais crítico, você precisa buscar conhecimento, você precisa mergulhar nas escrituras, você precisa buscar referências, estudiosos, teólogos, pessoas que dedicam tempo para compreender as escrituras. Você precisa buscar homens e mulheres de Deus, pessoas que têm o Espírito Santo sobre suas vidas, pessoas que realmente falam daquilo que o Espírito Santo libera para elas, para que você não seja enganado, para que você não seja levado por qualquer tipo de doutrina, para que você não seja levado, enganado ou que você sofra com usos e costumes absurdos que ainda existem nos tempos de hoje. Paulo alertou a igreja de Corinto sobre isso. E isso está acontecendo na nossa igreja. Isso está acontecendo e continua acontecendo e sempre aconteceu. Amém? Glória a Deus. E Paulo vai continuar falando sobre isso, sobre a sabedoria. No versículo 7 ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. Ele vai dizer que a sabedoria de Deus ela é superior à sabedoria humana. Só que ela, mesmo sendo superior à sabedoria humana, isso é muito simples de você compreender se você olhar para as estrelas. Se você olhar para toda a arquitetura do universo, de todas as coisas, de um simples fruto, você vai entender que a sabedoria de Deus ela é muito maior do que a sabedoria humana. Só que mesmo assim ela ainda é subestimada. E ela vai ser subestimada por quem? Pelo crente carnal. E ela também vai ser subestimada, ela vai ser também ignorada pelo homem natural. Conforme Paulo vai desenvolvendo o seu estudo, ele vai falar sobre o crente carnal, e ele vai falar sobre o homem natural, e ele vai falar sobre o homem espiritual. Só que antes ele vem falando sobre sabedoria. É por isso que você vai começar a entender que cristãos e mestres e pastores carnais não vão compreender ou não vão
pregar a mensagem da cruz. Por isso que a gente volta no início do capítulo 2, onde ele vai falar sobre a mensagem da cruz. Está conseguindo compreender? É uma sequência. Quando você tem mestres, pastores, sábios, carnais, eles são crentes, mas eles são carnais. Eles não compreendem o mistério da cruz. Eles não compreendem o poder da mensagem da cruz. Então eles vão começar a se tornar escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Está conseguindo compreender a sequência? Por isso que primeiro ele falou sobre o poder da mensagem da cruz. Nós falamos sobre isso nas outras aulas. Porque esses mestres, esses sábios falsos de sabedoria humana, eles precisam de subterfúgios, eles precisam criar situações para conseguir convencer as pessoas. Eles querem convencer as pessoas de que daquilo que eles falam é preciso de aspectos humanos e mundanos, de sabedoria humana. Por quê? Porque não tem cruz na mensagem. Por que o coach cristão precisa de técnicas de subversão, de técnicas de palavras, de oratória? Por que ele precisa disso? Porque a mensagem dele não tem cruz. E quando eu digo cruz, você que assistiu as outras aulas sabe do que eu estou dizendo. Não é cruz, calvário somente, é obra redentora. Então, como essas mensagens não têm obra redentora, como essas mensagens não são centradas em Cristo, como elas não são alicerçadas na obra de Cristo, elas precisam de sabedoria humana para que as pessoas saiam de lá convencidas de qualquer coisa. E nós falamos sobre isso nas outras aulas. Que mesmo que você esteja fazendo algo para trazer pessoas para a casa de Deus, se esse algo não for baseado no Espírito Santo nem na palavra de Deus, não faça. Por quê? Você está usando sabedoria humana. Está conseguindo compreender? É por isso que eu decidi fazer esse estudo de Corinto, versículo por versículo, para que você consiga compreender todo o texto, todo o livro. E essa sabedoria humana, frente à sabedoria de Deus, ela tem conflitos também nos incrédulos, também naqueles que se dizem sábios segundo a carne, aqueles que não são cristãos, mas que também são sábios. Eles rejeitam o evangelho, esses pseudos especialistas, essas pessoas, esses sábios do mundo, eles rejeitam o evangelho, eles rejeitam a Cristo, porque eles desconhecem a sabedoria de Deus revelada em Cristo e na obra da cruz. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 3. E no capítulo 4 eu já deixo aqui como lição de casa, para você ler. Então, e isso também acontece. Por que as nossas igrejas não conseguem trazer essas pessoas? Por que as nossas pregações não conseguem trazer essas pessoas, esses sábios do mundo, essas pessoas cultas no mundo? Porque elas muitas vezes não são baseadas, focadas na obra da cruz. Você está conseguindo compreender? São mensagens baseadas em sabedoria humana. Então, se você é uma mensagem baseada numa sabedoria humana, focada na inveja, focada no ego individual, vai conflitar. Se você é um sábio do mundo, como essa mensagem ela não é focada em Cristo, como ela não tem o poder da mensagem do Evangelho, da obra de Cristo na cruz do Calvário, ela não vai surtir efeito em outros sábios e naqueles que não vão ser persuadidos pelo coach cristão, não vão ser persuadidos por uma boa oratória, porque eles também são sábios, só que são mundanos. Então não vai causar efeito. Por quê? A mensagem do Evangelho ela tem que ser focada em Cristo. Nós falamos sobre isso nas outras aulas. Diferente, Paulo vai continuar falando, diferente da sabedoria de Deus, que é focada e baseada em Cristo.
Nós falamos sobre isso já lá atrás, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ou seja, a compreensão e a assimilação da sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, para ela ser assimilada, para ela ser compreendida num primeiro momento, ela não vai depender da capacidade humana. Não vai depender da capacidade humana. Ela vai depender da graça de Deus, que vai ser revelada em Cristo. É por isso que a mensagem que converte, a palavra que converte o ser humano, tem que ser focada em Cristo. Porque a sabedoria de Deus, ela é revelada na pessoa de Cristo e na sua obra. Não depende de mim. Não depende de mim. Não depende do meu grau de estudo, do meu nível de conhecimento teológico. Não, nada disso. Não é isso que vai convencer ninguém a se entregar aos pés de Jesus. Mas sim a sabedoria divina, que é revelada mediante a obra de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É por isso que eu disse nas outras aulas, você precisa saber qual é o teu propósito naquele culto, naquela noite. Você que é pastor de igreja, você que é um apóstolo, você que tem uma congregação, você que lidera uma congregação, você que cuida de um grupo de ovelhas, você precisa saber hoje qual é o intuito da pregação hoje. Hoje eu vou pregar para quem? Hoje eu vou falar para quem? Se eu preciso falar para pessoas, se eu quero fazer um culto evangelístico, a minha mensagem ou a do pregador, seja quem for, tem que ser focada na obra de Cristo. Mesmo que você use textos do Antigo Testamento, mesmo que tem que ser centrada em Cristo, porque essa palavra vai converter, essa palavra vai trazer. Amém? Glória a Deus. E Paulo vai continuar falando sobre a sabedoria divina quando ela é revelada pelo Espírito Santo. Do versículo 10 ao versículo 16 do capítulo 2. Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele vai citar diversas vezes o Espírito Santo entre o versículo 10 e o versículo 16 do capítulo 2 de Coríntios. E ele vai citar ali, ele vai mencionar as operações do Espírito Santo no ser humano. Porque a sabedoria de Deus, ela é revelada em Cristo, ela é revelada pelo Espírito Santo, mediante a obra de Cristo, só que ela usa um canal. Qual é o canal? O canal humano. Seja o pregador, seja o mestre, seja quem for que estiver falando, ele é o canal. E nesse canal existem diversas operações do Espírito Santo para revelar a sabedoria de Deus. Por quê? É pelo Espírito Santo, primeiro, é pelo Espírito Santo que Deus revela a sabedoria dele. E quando você revela algo, é porque algo está escondido. É porque algo é desconhecido. Então ele é revelado. Se eu vou te dizer aqui, eu vou te revelar um segredo, você sabe, você não sabe o que é. Então, a sabedoria de Deus, ela é desconhecida. Ela só passa a ser conhecida mediante o agir do Espírito Santo. E aí você vai começar a entender a onisciência de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que cada pessoa precisa ouvir para que a sabedoria dele seja revelada para essa pessoa. É por isso que cada pessoa no culto ouve aquela mensagem e fala, não, essa mensagem é para mim, essa palavra é para mim. Por quê? Deus está falando diretamente ao coração daquela pessoa, mediante a sua onisciência, revelando a sua sabedoria a essa pessoa. É por isso que essa pessoa fala, meu Deus, essa palavra é para mim. Parece que está falando para mim. Segundo, é o Espírito Santo que vai buscar as coisas mais profundas de Deus e nas pessoas. Ou seja, quando você está ali e o pregador ou o mestre fala alguma coisa que só você sabe.
uma coisa sua que só você sabe. Você fala, meu Deus, como isso? Por quê? O Espírito Santo foi buscar lá dentro aquilo que só você sabe. Porque o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Versículo 11. Porque o Espírito Santo é um com Deus, é um com o Filho, é um com o Pai, é um único Deus. Ele conhece todos os pensamentos de Deus, ele que procede diretamente de Deus, ele ensina a sabedoria de Deus, ele é o próprio Espírito do Deus. Aleluia. Paulo vai falar sobre todas as operações do Espírito Santo no homem. Vai falar como o Espírito Santo revela Cristo para o homem. Ele vai dizer como que o Espírito Santo discerne de todas as coisas. Ele vai dizer como o Espírito Santo age, as suas demonstrações de poder, que ele conhece todas as coisas, enfim, ele vai falar sobre todo o agir do Espírito Santo na vida das pessoas, porque o Espírito Santo conhece a Deus. Então, meus amados, eu queria finalizar essa primeira parte, digamos assim, do capítulo 1 e do capítulo 2 da primeira epístola de Coríntios, finalizando da seguinte maneira: a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a obra redentora de Jesus supera qualquer capacidade humana de palavra, de sabedoria, de oratória, seja do que for, em qualquer tempo, em qualquer lugar e sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. É por isso que a nossa fé não deve ser fundamentada em nenhum tipo de eloquência humana, em nenhum tipo de agir, de palavra, de movimento, de códigos, segredos, luz apagada, parede preta. Não estou dizendo que é errado, tá? Não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, que você não pode se deixar levar por determinadas aplicações, porque muitas vezes as pessoas estão ali usando de técnicas. Vou repetir, não estou dizendo que é errado apagar a luz, não estou dizendo que é errado a parede preta, branca, verde, não estou dizendo. Eu só estou dizendo que você precisa estar ciente de que aquilo que está sendo liberado vem do Espírito Santo e se é baseado na palavra de Deus. Porque a sabedoria divina, ela vai ser lançada e revelada mediante Cristo e o agir do Espírito Santo. Por isso que você precisa ter um conhecimento amplo, profundo do teu Deus. Você precisa conhecer o teu Deus. Você precisa ter comunhão com o teu Deus, para que você consiga discernir o que vem do altar, o que está vindo para você, para que você então comece a descobrir os mistérios de Deus, para que você comece a receber aquilo que Jesus tem preparado para você, que o Espírito Santo tem preparado para você, ou seja, o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que eu tenha sido claro e que essa mensagem tenha tocado diretamente no seu entendimento, para que você não seja levado por nenhum tipo de doutrina de sabedoria humana, de nenhum aspecto e nenhum tipo de operação de sabedoria humana. Amém? Glória a Deus. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir para vocês, em nome de Jesus, que vocês já compartilhassem esse vídeo, que vocês já digitassem nos seus comentários aí as suas dúvidas e que vocês acessassem o nosso site que está aqui embaixo, www.ericsantana.com.br, e que adquirisse os nossos livros, os nossos cursos, tudo aquilo que Deus entregou para mim, que eu decidi compartilhar contigo. Tá? Então tem aqui só umas amostras dos nossos livros,
que você encontra lá no nosso site. Tem curso, tem pregação. Alguns materiais você vai encontrar de maneira gratuita, outros não. Amém? Se você já adquiriu todos os nossos livros, adquira outros. Presenteie alguém. Faça a obra de Deus prosperar. Faça parte desse ministério junto conosco. Amém? Glória a Deus. Acredito que é isso. E fique ligado que nós vamos continuar aí com o nosso estudo da Igreja de Corinto. Tem muita coisa ainda para falar. Vamos falar sobre, na próxima aula, sobre o partidarismo na igreja. Sobre se você acha que essas divisões dentro da igreja são coisas novas, vocês estão enganados. Isso já acontecia na Igreja de Corinto e Paulo já alertou sobre isso os crentes daquela época. Então nós vamos trazer para os dias de hoje os conselhos que Paulo deixou para a Igreja de Corinto. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, Deus te abençoe.